Neste vídeo eu resolvo a quarta questão da segunda prova, que é a seguinte. Vou pegar o enunciado aqui. Determine aqui está escrito errado, mas é determine as retas tangentes nos pontos em que x é igual a zero e depois determine a derivada segunda de y com relação a x, dependendo logicamente do parâmetro t. Então aqui eu tenho uma curva parametrizada e eu quero determinar então as retas tangentes em cada ponto onde essa curva cruza o eixo y, que são os pontos onde x é igual a zero. Então, em primeiro lugar, eu tenho que encontrar os valores de t que faz com que x seja zero. Bom, mas antes de resolver a questão, eu vou abrir aqui o GeoGebra para a gente dar uma olhada nessa curva aí e tirar algumas informações interessantes. E também para ensinar vocês a como colocar uma curva parametrizada no GeoGebra. Aproveitando que eu estou fazendo o gabarito dessa questão, já ensino aqui também a como plotar uma curva parametrizada no GeoGebra, né? Primeira coisa, então, a gente vai ter as funções coordenadas. Então, a função que está na coordenada x, eu vou chamar, por exemplo, de f de t. E pelo que a gente viu ali, ela é igual a... Só um minuto antes eu vou melhorar a situação aqui. Colocar aqui fonte 18 para ficar mais fácil de ver. E agora sim eu termino aqui. F de t então é t sobre π. Então eu coloco aqui t dividido por π, que multiplica o cosseno de 2t. Enter. Pronto. A segunda função é a função da segunda coordenada, que é a coordenada y, né? Então vou chamar de uma g de t igual, pelo que a gente viu lá, é 2t sobre π. Então coloco aqui 2t sobre π vezes seno de t. Enter. Tá aí. 2t sobre π seno de t. Aí eu peço para não visualizar essas curvas. Elas serão as coordenadas da curva que eu vou fazer. Agora sim, ó, vou escrever a curva. Então a minha curva eu vou chamar de uma curva C, por exemplo. Então C é igual... Como eu quero colocar uma curva parametrizada, o comando é esse aqui, ó. Curva. Aí você clica aqui, ó, e só substitui. No lugar da expressão 1, eu coloco f de t, que é a função que vai na coordenada x. Na expressão 2 é a função da coordenada y, o g de t. A minha variável é t, o intervalo de variação dela, então eu coloco o valor inicial e o valor final. Então é de 0 a 2π. Enter. Tá lá a curva do nosso exercício. Ok? Beleza. Agora eu vou querer determinar então a derivada primeira. A derivada primeira, então, eu vou chamar de m de t, porque ela vai me dar o coeficiente angular para cada valor de t. Então, eu posso chamar, por exemplo, criar então essa função m de t. Como eu sei que a derivada é o dy dx aqui, seria a derivada de y com relação a t dividido pela derivada de x com relação a t, eu posso escrever dessa forma mesmo, ó. Derivada, coloca a função. Qual que é a função que eu vou derivar e colocar no numerador? É a y. Então aqui, g de t. Dividido pela derivada
da f, f de t. Pronto, essa daqui é a minha derivada dessa curva aí em cada ponto. Então, para cada valor de t, ela me dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, Enter, tá aqui, eu não, obviamente, ela está me dando para cada valor de t o coeficiente angular. Eu não vou mostrar lá no gráfico, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a derivada primeira, ou seja, o dy dx para cada valor de t. Ok? Ele não simplificou aqui esse π, não entendo porque ele não faz esse tipo de simplificação, mas está aqui a derivada primeira. Bom, quero traçar as retas tangentes. Vou ter uma reta tangente nesse ponto, uma outra reta neste ponto, uma outra reta neste e uma outra reta neste ponto aqui. São 4 pontos. Então, antes de eu continuar mostrando aqui algumas coisas no GeoGebra, primeiro eu vou determinar em que pontos isso aqui x é zero, ou seja, em que pontos a minha curva cruza o eixo y. Então, eu vim aqui no gabarito que eu fiz. Deixa eu subir aqui para vir bem no início. Tá aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu fiz é determinar pontos em que x vale zero. Bom, meu t ele é maior do que zero, né? O t que a gente escolheu aqui ele está entre 0 e 2π. Não vale nem 0 nem 2π, então t é maior que zero. Esse termo nunca é nulo. Esse produto só vai ser zero onde o cosseno de 2t for zero. Então, para que valores de t neste intervalo, o cosseno de 2t é zero. Neste intervalo, o cosseno ele vai ser zero em π sobre 2 e em 3π sobre 2. Mas para que ele valha 3π sobre 2, o valor de t tem que ser π sobre 4. Para que ele valha 3π sobre 2, o valor então de t tem que ser 3π sobre 4. Certo? Bom, ainda vou ter aqui 5π sobre 4, que quando eu multiplico por 2 eu vou estar em 5π sobre 2, que ele também é zero. E eu vou ter também 7π sobre 4, que quando eu multiplico por 2 eu vou estar em 7π sobre 2, onde o cosseno também é zero. Então, tem esses 4 pontos nesse intervalo aqui, onde o cosseno é igual a zero. Então, quero determinar as retas tangentes nestes pontos. Então, eu preciso encontrar as coordenadas y de cada um desses pontos. A coordenada x eu já sei que é zero. Então, eu escrevi aqui os 4 pontos, ó. O ponto P1, que é para quando t é π sobre 4. P2, que é para quando t é 3π sobre 4. 5π sobre 4. 7π sobre 4. Beleza? E determinei aqui, aplicando aqui o valor de t em cada uma das funções da função. Então, eu consegui aqui as coordenadas y de cada um desses pontos aí. Ok? E para cada um desses pontos, então, eu vou ter que traçar a reta tangente. Já conheço os 4 pontos, basta conhecer o coeficiente angular da reta tangente em cada um deles, que é determinado aqui pela derivada. Então, observe aqui, assim como estava aqui no GeoGebra, a nossa derivada, né? 2 cosseno de t vezes t mais 2 seno de t é o meu numerador. Tá aqui 2 seno de t mais 2t cosseno de 2t, cosseno de t, então tá bem tranquilo isso daqui por enquanto. Bom, e agora? Agora eu vou determinar o coeficiente angular para cada um desses valores de t. Quando eu estava determinando os coeficientes angulares, então aqui, para o primeiro eu encontrei esse valor aqui, que é negativo, que tem que ser negativo mesmo, já vou explicar por quê. E quando eu fui determinar o segundo, eu cometi um erro aqui,
que eu coloquei aqui um sinal positivo. Mas assim que eu cheguei na resposta aqui, eu falei assim, não, alguma coisa tá errado. Aí eu vi que o meu erro é que eu tinha colocado que isso daqui era raiz de 2 sobre 2, certo? Mas é menos raiz de 2 sobre 2, porque eu estou no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Bom, por que eu achei esse erro aqui? Porque eu tinha chegado num coeficiente angular positivo, mas olhando a minha figura, eu estou nesse ponto aqui, ó. Eu sei que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é negativo, porque a inclinação, a minha reta, ela vai ter uma inclinação com um ângulo aqui maior que 90 graus, certo? Então a tangente desse ângulo é negativo. Então não poderia ser positivo. Então quando eu cheguei que tinha dado algo positivo, eu já sabia que estava errado. Aí eu fui e consertei. Então é uma coisa muito importante. Sempre que você chegar numa resposta, ver se essa resposta é um absurdo ou não. Seria um absurdo esse coeficiente angular ser positivo. Aí, obviamente, pessoal, alguma coisa está errada. Vou procurar o erro, entendeu? É assim que funciona. E agora, eu consertei o erro e cheguei então nessa resposta aqui, que é a resposta correta. Ó. Esse valor é negativo, porque 3π é maior do que 9, né? Sendo maior que 9, maior que 4, esse número aqui fica negativo. Beleza? 4 menos 3π é um número negativo. Aí os outros coeficientes angulares eu determinei aqui. Vocês podem ver depois com mais calma como eu fiz essas operações. Os outros dois têm que dar positivo, porque são os pontos que estão aqui, ó, que vai me dar o coeficiente angular dessa reta tangente, que você vê que agora ele tem que ser positivo, desse daqui também. Bom, antes de escrever as retas tangentes ali, para a gente ver as respostas, vou ensinar vocês a como traçar a reta tangente aqui no GeoGebra, usando a teoria que a gente viu em sala de aula mesmo. Então, por exemplo, a reta tangente eu vou chamar de R. Então, eu vou ter aqui um R de x, ok? Lembra como que era o R de x? Ele é o coeficiente angular. Então antes eu só vou definir um ponto aqui, desculpa, já que eu volto nesse detalhe. Definir um valor aqui, ó. O T0 eu vou chamar, por exemplo, de π sobre 4. Então aqui, ó, defini um valor. Outra coisa interessante também é aqui, ó. Eu sempre trabalho aqui com o arredondamento, no mínimo 5 casas. Eu gosto de colocar 10 ou 15. Isso aqui deixa um pouquinho mais lento o programa. Vou trabalhar com 5. Beleza? E agora sim eu vou criar então as retas tangentes. Eu vou chamar de R de t. Desculpa, R de x, porque eu estou no plano xy. Esse meu t é simplesmente um parâmetro. O coeficiente angular vai ser m aplicado em t0 vezes x menos o x menos a f, né? Que é o x0, seria a f aplicado em t0 mais a g aplicado em t0. Isso aqui deve me dar a reta tangente nesse ponto aqui. Vamos ver? Enter. Olha lá, que legal. Me deu a reta tangente aqui nesse ponto. Ok? Então, ó, novamente, o coeficiente angular aqui é negativo, porque olha só, esse ângulo aqui ele é maior do que 90 graus. Legal. Como que eu vou determinar a reta tangente aqui, ó? Nessa altura aqui? Bom, vou determinar assim, ó. Setinha para cima, ele volta o último comando. Eu venho aqui nesse daqui, ó. No lugar de π sobre 4, eu vou simplesmente colocar assim. Agora eu quero 3π sobre 4.
Quando eu dou Enter, ele já vai mudar automaticamente. Olha lá, ó. Que legal. Beleza? Ah, agora eu venho aqui e coloco 5π/4. Enter, olha só. Nossa, a derivada tá certa, né? Porque ele tá acertando todas as retas tangentes ali. E para passar aqui, basta colocar aqui o 7π/4. Tá aí, ó. Bonito. Então, o que a gente aprendeu aqui, né? Fazendo o gabarito dessa questão, a gente já aprendeu a plotar uma curva parametrizada e uma maneira aqui de escrever a reta tangente igual a gente viu na teoria de sala de aula. Tranquilo? E olha só que interessante, ele coloca aqui, já vou atrapalhar aqui um pouquinho, mas só para a gente ver, ó. Ele coloca aqui coeficiente angular, né? Ele escreveu aqui então a equação da reta. Obviamente ele colocou aqui com todos esses valores aqui, considerando as casas decimais, tudo. Ficou uma coisa meio feia. O que a gente vai ver na resposta não vai estar tão feio assim, tá? Porque você vai ver que a gente é mais esperto do que o software. Então vamos lá, vamos voltar ali para nossa resolução. O importante era só você perceber na hora que estava fazendo o exercício, é que para esses dois pontos aqui, o coeficiente angular deveria ser positivo e para esses dois, o coeficiente angular deveria ser negativo. Então você já tem uma ideia de como vai ser. Então vamos voltar aqui para nossa resolução. Então a gente achou já os 4 coeficientes angulares. E aqui a gente faz as retas tangentes. Certo? Observe que cada reta tangente é o deslocamento de uma reta que passaria pela origem, levando na altura justamente y de t. Porque o meu x0 sempre é zero, né? Em cada ponto a coordenada x é zero, então vai ser coeficiente angular vezes x mais o ponto em que intercepta o eixo y, que seria justamente a g de t para cada um desses valores. Aqui é o g de t1, g de t2, g de t3 e o g de t4. Justamente como a gente fez aqui, ó. Ok? Coeficiente angular, x menos o x de t mais o y de t. Esse aqui é sempre zero nos pontos que a gente escolheu. Esse aqui a gente já calculou, que é a coordenada y de cada ponto onde o x vale zero. Então a gente consegue determinar facilmente aqui as quatro retas tangentes. Olha como a nossa resposta está bem melhor do que a do software. Ó. A gente colocou uma expressãozinha aqui muito mais bonitinha, né? Do que aquela tranqueirada que estava lá aparecendo aqui. O GeoGebra, ó, tranqueirada que ele põe aqui, ó. Certo? Beleza. Bom, como que vai ser a avaliação dessa questão? A avaliação dessa questão vai ficar da seguinte forma. Derivou certo? Fez aqui. Deixa o coeficiente angular aqui, ó. Só de encontrar essa derivada aqui, meio ponto. Certo? Cada reta tangente, 0,25. Determinou as 4 retas tangentes aqui. Determinou essas 4 retas tangentes, tem mais um ponto. Então, um ponto com mais meio ponto da derivada primeira é 1,5 ponto. E mais meio ponto da derivada segunda. A derivada segunda, você deveria lembrar que é o seguinte. Olha só. A derivada segunda seria a derivada com relação a t da derivada primeira, dividido de novo pela derivada de x com relação a t. Ok? Essa daqui ficou um pouquinho complicada, ficou um pouquinho grande, então eu coloquei aqui no papel deitado aqui, né? Paisagem, olha só. Então eu tenho que o m de t era isso daqui, derivei o m de t, então deu uma expressão bem grande. E aí eu coloquei aqui na fórmula derivada segunda.
derivada de m de t sobre a derivada de x de t. Apareceu esse 1 sobre π aqui, não pode esquecer. Então fica π vezes todo esse negócio aqui, dividido por isso aqui elevado ao cubo. Esse elevado ao cubo aqui, ó, ele vem, esse quadrado vem da regra do quociente na hora de derivar o m, e a outra potência vem porque a gente divide novamente por x' de t, que aparece mais uma vez esse termo aqui. Então fica toda essa expressão dividido por essa expressão ao cubo. Esta resposta aqui vale mais meio ponto. Então, meio ponto da derivada segunda, meio ponto da derivada primeira e um ponto se acertar as 4 retas tangentes. Então é assim, este é o gabarito então desta questão. Só por curiosidade, a gente pode determinar isso daqui, ó. A derivada segunda eu posso chamar, por exemplo, assim, ó. Vamos chamar de d índice 2. Posso colocar o que eu quiser aqui, tá, gente? Esse nome, só para eu saber o que eu tô fazendo. Então vai ser a derivada, vou colocar aqui, ó, derivada da m de t dividido pela derivada da f de t. Opa, eu coloquei uma outra coisa aqui, não coloquei derivada não. O que aconteceu aqui? Vou colocar aqui, ó, derivada da f, porque é a coordenada x da f de t. Comando desconhecido, é porque eu não coloquei o igual aqui, né? E enter. Que isso? Derivada da m de t, m de t derivada f de t. Isso. Opa, agora vem aqui e vamos ver aqui o que aconteceu. Tem aqui a derivada, deu toda essa expressão aqui, ó, né? Então aqui está a derivada, aqui está aquele termo ao quadrado, e este termo aqui em cima, o que aconteceu? Ele simplesmente distribuiu aquele produto. Então, distribuindo aquele produto, você deveria chegar em algo deste tipo aqui, ó. Então vai ter seno de 2t com seno de t com seno de t, seno de 2t, t quadrado, cosseno de 2t, seno de t, toda essa expressão. Mas a gente pode deixar da forma que a gente encontrou aqui, que eu acho que já está muito legal. Foi como a gente encontrou aqui, ó, sem ter que distribuir mesmo esses produtos aí, tá certo? Então aquele 8 lá, parece, você multiplica aqui, né? Então você vai fazendo os produtos, ó, aparece t quadrado, então deve estar correto. Conferir essas contas aqui, não acredito que esteja errado não. Você pode dar uma conferida aí, mas é bem por aí. Então tá aqui a derivada segunda. Espero sinceramente que vocês tenham conseguido ir bem nessa questão, que é uma questão comprida, muitas contas, porém não é uma questão complexa. É trabalhosa, bastante conta, mas todas contas simples. Olha como foi simples determinar aqui as retas tangentes, né? Como foi simples determinar cada um dos pontos. Como foi simples determinar a derivada primeira, olha só. Derivei aqui, ó, uma linha, derivei aqui outra linha, só dividir, acabou aqui, ó, tá derivada primeira, meio ponto, só de fazer isso. Entendeu? Então, coloquei uma questão aqui para vocês acertarem. Trabalhosa, porém dava para fazer, né?
Bom, assim que eu terminar as outras questões, eu posto mais os vídeos e vão acompanhando aí para ver como vocês estão saindo nas provas, beleza? Até mais então, pessoal.